Assina, Isadora, assina agora e suma da vida do meu neto antes que o menino saia daquela UTI e aprenda a te chamar de mãe, sibilou Noêmia Tavares, enfiando a pasta na minha direção enquanto, do outro lado do vidro, Vinícius lutava para respirar depois de ter desmaiado com espuma nos lábios no meio da festa beneficente. Eu ainda estava com as mãos tremendo de açúcar queimado e sangue seco na manga do vestido, quando ouvi o monitor disparar e Rafael surgir no corredor, a gravata torta, o rosto devastado. "O que ela está fazendo aqui com esse documento?" ele perguntou. Noêmia não piscou. "Salvando você de uma oportunista." Mas um pouco antes daquele corredor gelado, houve uma taça quebrada no salão, um menino apontando para mim com os olhos inchados e uma mulher sorrindo quando ninguém estava olhando. E foi ali que a nossa ruína e a ruína deles começou. Se essa história te prender nos primeiros segundos, comente "Justiça" e me acompanhe até o fim. Na primeira vez em que vi a família Tavares de perto, eu estava coberta de farinha, suando dentro de um vestido simples azul marinho e rezando para que nenhum dos 180 mini-quindins desandasse no calor absurdo daquela tarde no Rio de Janeiro. Eu tinha saído de Olinda para tentar a sorte com o meu ateliê de doces finos fazia menos de um ano. O nome do meu pequeno negócio, Doce Fôlego, parecia grande demais para o meu aluguel atrasado, para o freezer capenga que eu comprei de segunda mão e para a pilha de boletos escondida dentro de uma lata de biscoitos. Mesmo assim, quando a cerimonialista confirmou por telefone que eu havia sido escolhida para produzir a mesa de sobremesas do aniversário de 75 anos de Noêmia Tavares, a viúva do lendário empresário Anselmo Tavares, eu entendi aquilo como a chance que a vida manda uma vez, talvez duas, e cobra caro se você desperdiça. Minha avó Lourdes, que tinha criado a mim e ao meu irmão, depois da morte da nossa mãe, segurou meu rosto com as duas mãos na rodoviária e disse: "Gente rica come açúcar como qualquer um, minha filha. O que muda é o veneno que põe por cima." Eu ri, beijei a testa dela e prometi voltar com dinheiro para reformar a cozinha dela. Eu não fazia ideia do quanto aquela frase me perseguiria. A mansão dos Tavares ficava em Santa Teresa, pendurada numa ladeira, como se tivesse sido construída para olhar a cidade de cima e nunca ser contrariada por ela. Azulejos portugueses, jardim impecável, garçons alinhados, violinistas contratados, jornalistas de colunas sociais circulando na área externa, à espera da foto da família perfeita. Enquanto eu supervisionava a montagem da mesa principal, vi gente famosa demais para o meu mundo descer de carros pretos e atravessar o hall cheirando a perfume caro e poder. Foi então que ouvi o primeiro grito. Não veio do salão. Veio do quintal lateral, onde as crianças brincavam perto da fonte. Larguei a pinça de decoração e corri. Um menino de uns 6 anos estava no chão, vermelho, tentando puxar o ar como se o peito dele tivesse virado uma porta emperrada. A babá estava em pânico. Uma mulher loira com vestido branco só repetia: "Meu Deus, Vinícius, pare com isso, pare de manha." Eu nem pensei. Ajoelhei, afastei a gravata borboleta do menino, vi as placas vermelhas subindo pelo pescoço e gritei por adrenalina. Ninguém tinha. Virei a bolsa da babá no chão e achei uma caneta de epinefrina ainda lacrada. "Ele comeu o quê?" perguntei, rompendo o lacre com os dentes. "Só brigadeiro branco." A babá chorou. "Ele é alérgico à castanha?" "Amendoim?" Pistache, respondeu uma voz masculina, dura e apavorada ao mesmo tempo. Apliquei a medicação na coxa do menino e levantei o rosto. Foi assim que conheci Rafael Tavares. Ele tinha acabado de sair do telefone, os olhos escuros cravados no filho, sem o verniz arrogante que eu associava a homens daquele mundo. Só desespero puro. Ele se ajoelhou do outro lado, segurou a mão do menino e chamou por ele de um jeito que fez a palavra pai ganhar peso ali na minha frente. "Vini, olhe para mim. Respire comigo. 1, 2. Isso, isso." A ambulância da família chegou em menos de 5 minutos. Antes de entrarem, Rafael olhou para a mesa de doces ao longe, depois para o brigadeiro branco esmagado no gramado e perguntou: "Quem colocou pistache na receita?" "Eu não coloquei", respondi na hora. A mulher de branco, que mais tarde eu descobriria se chamar Melissa Brandão, sorriu com dó fingida. Talvez tenha havido confusão na cozinha.
Essas coisas acontecem. Com alergia de criança, não acontecem, eu retruquei, antes que o bom senso me calasse. Os olhos dela endureceram por um segundo. Noêmia Tavares apareceu logo depois, impecável em um taier de seda verde escuro, e não perguntou pelo neto primeiro. Perguntou pela repercussão. Ninguém publica nada. Está me ouvindo, Celso? Ninguém. Aí ela me mediu de cima a baixo como se eu tivesse invadido a casa dela com as solas sujas. E você é? A confeiteira que salvou o seu bisneto, respondeu Rafael, seco, sem tirar os olhos da ambulância. Foi a primeira vez que vi Noêmia ser contrariada em público. O maxilar dela travou. Eu devia ter ido embora ali mesmo. Mas, naquela noite, depois que os convidados foram dispensados com desculpas elegantes, Rafael voltou da clínica particular onde Vinícius ficara em observação e atravessou a cozinha de apoio até me encontrar desmontando bandejas. Meu filho está bem, ele disse, e a voz saiu cansada. Os médicos disseram que, se você tivesse demorado mais 2 minutos, poderia ter sido bem pior. Ainda bem que não demorei. Ele olhou a lista de ingredientes impressa que eu mantinha presa numa prancheta. Na sua ficha não tem pistache. Nem no meu ateliê. Eu evito trabalhar com ingredientes que dão reação forte quando tem evento com criança. Alguém mexeu. Rafael ficou em silêncio alguns segundos. Você teria coragem de repetir isso na minha frente e na frente da minha família? Se fosse preciso, eu me endireitei. Eu teria coragem de repetir isso diante de um juiz. Foi a primeira vez que ele sorriu, pequeno, exausto, mas real. Nos dias seguintes, achei que aquele episódio renderia no máximo uma mensagem formal de agradecimento e uma gorjeta elegante. Em vez disso, 2 dias depois, Rafael apareceu no meu ateliê em Botafogo, sem assessor, sem motorista à vista, carregando Vinícius pela mão. O menino usava uma máscara de super-herói no topo da cabeça e me encarava como se eu fosse personagem de desenho. Pai disse que você salvou minha vida, ele anunciou, sem cerimônia. Então eu posso provar o seu bolo de cenoura quando não tiver castanha? Eu ri antes de perceber que estava rindo. Pode, mas só depois do almoço. Rafael explicou que a Fundação da Família faria uma grande noite beneficente para arrecadar recursos para a ala pediátrica de um hospital público em Duque de Caxias, e Vinícius se recusava a participar de qualquer evento se a moça do doce não estivesse lá. Eu quase disse não. Grandes famílias trazem grandes caprichos, e eu já tinha percebido que Melissa e Noêmia não me engoliam. Só que o cachê que ele ofereceu pagaria 3 meses de aluguel do ateliê, a cirurgia dentária da minha avó e a matrícula do curso técnico do meu irmão Darlan. Aceito, eu disse, mas com contrato por escrito, lista aprovada e cozinha fechada. Ninguém toca em ingredientes sem a minha equipe. Ele inclinou a cabeça, como se aquilo o divertisse. Fechado. E outra coisa, mais uma? Se alguém da sua família me tratar como se eu fosse empregada sem nome, eu vou embora no meio da montagem. A boca dele quase abriu num riso. Anotado, Isadora. A convivência começou por trabalho e sobrevivência, mas foi se tornando outra coisa nos intervalos. Entre uma prova de menu e outra, Vinícius puxava assuntos sobre dinossauros. Eu brigava com ele porque ele queria lamber espátula ainda quente. Rafael atendia ligações irritadas do conselho e desligava exausto, como se cada toque do celular lembrasse a ele um papel que nunca acabava. Fiquei sabendo que ele tinha perdido a esposa, Clarice, num acidente de lancha 2 anos antes, em Angra. Fiquei sabendo também que, desde então, Noêmia havia transformado o luto dele em algema. Decidia com quem ele aparecia, quais compromissos assumia, até o colégio do filho. Quando a noite beneficente chegou, o hotel de luxo na Zona Sul parecia um cenário montado para impressionar investidores e esconder rachaduras. Eu comandava a equipe perto do salão quando ouvi Melissa rir atrás de mim. Então é você a famosa heroína do brigadeiro. Virei. Ela usava um vestido dourado tão justo que parecia costurado no corpo e um sorriso treinado para a fotografia. E você é a mulher que achou que uma criança em choque anafilático estava fazendo manha, respondi. O sorriso dela congelou. Cuidado com a língua. Pessoas como você sobem rápido demais e esquecem onde era o lugar delas. Pessoas como eu sabem trabalhar.
Talvez seja isso que incomode. Ela se aproximou. Você acha mesmo que o Rafael te trouxe até aqui por causa do seu talento? Homens como ele colecionam distrações. Mulheres como eu assinam alianças e contratos. Então parabéns pelos contratos, falei. Porque talento, pelo visto, não entra no pacote. Eu devia ter virado as costas. Em vez disso, sustentei o olhar. E foi nesse momento que Vinícius apareceu correndo de terno azul marinho e se agarrou à minha cintura. Isa, eu falei pro meu pai que o doce de cupuaçu ganhou do chefe francês. Melissa sorriu para ele, mas os olhos continuaram frios quando voltaram para mim. No palco, Rafael fez o discurso da fundação. Falou da necessidade de olhar para hospitais públicos além das manchetes, falou de crianças esperando cirurgia e chamou Vinícius para seu lado. O menino, em vez de parar ao lado do pai, atravessou o palco e apontou para mim na frente de todo mundo. Foi ela que me salvou. O salão inteiro virou. Câmeras, colunistas, sussurros. Eu senti o calor subir pelo pescoço. Rafael não se corrigiu, não riu, não minimizou. Apenas estendeu a mão na minha direção para que eu subisse um segundo. Eu subi pela escada lateral com vontade de sumir. Às vezes, a vida põe no nosso caminho alguém que nos lembra o que é prioridade, ele disse, me olhando. A Isadora fez isso por mim e pelo meu filho. O aplauso veio bonito, mas junto dele veio o começo do veneno. Na manhã seguinte, uma nota de coluna social saiu com uma foto minha no palco e o título: Nova musa fisga o viúvo mais disputado do setor portuário. Eu queria vomitar, meu telefone não parava. Fornecedores mandavam parabéns como se eu tivesse ganhado prêmio. Conhecidos do Recife perguntavam se eu estava namorando milionário e minha avó, do outro lado da chamada, ficou em silêncio longo antes de perguntar: Minha filha, você está se metendo onde não deve? Ainda não. Vó, eu menti. A verdade é que eu já estava. Rafael começou a aparecer com frequência no ateliê. Às vezes levava Vinícius para provar novidades. Às vezes surgia sozinho, dizendo que estava na região, o que obviamente era mentira. Eu aprendia a decifrar os humores dele pela forma como ele soltava a gravata ou encostava a mão na bancada. Numa tarde de chuva, enquanto esperávamos um forninho terminar de assar bolo de rolo com goiabada cremosa, ele me perguntou: Por que, Olinda? Porque é de lá que eu sou, porque minha mãe me ensinou a mexer calda antes de morrer, porque minha avó jura que o açúcar reage diferente perto do mar. E você, por que continua nessa guerra com a sua família, se parece odiar metade daquilo? Ele apoiou as costas na geladeira expositora, porque alguém precisa impedir que a empresa vire moeda de troca. Meu avô construiu um império, minha avó transformou isso numa monarquia. Se eu sair, meu primo Murilo vende até o sobrenome. Eu já tinha ouvido o nome. Murilo era o diretor comercial que adorava aparecer em revista de negócios e em camarote de carnaval, sempre com uma mulher diferente no braço e um ar de homem que nunca escutou a palavra não. Quando o encontrei, entendi que ele sorria como quem mede fraquezas. Você fala dele como inimigo. Porque ele é. A chuva engrossou. Eu fingi ajeitar um tabuleiro. A Melissa. Rafael demorou um pouco para responder. Melissa é um projeto da minha avó. Filha de um senador. Excelente para fotos. Péssima para a vida real. Ela parece achar que já tem lugar garantido. Ela sempre achou. Ele então avançou um passo. Pegou uma migalha de bolo que tinha ficado no canto da minha boca e, em vez de recuar, ficou perto demais. E você parece não ter medo de ninguém. Eu tinha medo, sim. Só que naquele momento o medo mudou de forma. Virou outra coisa. Calor, vontade, perigo. Nós nos beijamos naquela cozinha entre cheiro de manteiga e chuva batendo no toldo. Foi rápido e devastador. Quando nos afastamos, eu ri de nervoso, e ele encostou a testa na minha. Isso foi um erro profissional enorme. Então não repita, eu sussurrei. Ele me beijou de novo. Claro que repetimos. Por algumas semanas, o nosso relacionamento existiu num espaço apertado entre a alegria clandestina e a culpa. Eu não queria ser escondida, mas também não queria virar manchete barata. Rafael dizia que resolveria tudo no tempo certo. Eu dizia que o tempo certo de homem rico costuma significar quando eu parar de ganhar com a dúvida. Brigávamos por isso.
Fazíamos as pazes, e Vinícius, sem entender nada da tensão adulta, me pedia para ler histórias e inventava nomes absurdos para meus doces. Foi o menino quem me derrubou por completo. Numa manhã em que Rafael precisou viajar para Santos por causa de uma crise com armadores, Vinícius apareceu no ateliê com a babá e um desenho. Era eu, ele e Rafael segurando um bolo torto, todos com sorrisos gigantes. A professora falou que família é quem faz a gente se sentir em casa, ele explicou. Então eu desenhei. Eu fiquei muda. A babá desviou o olhar, constrangida, talvez por saber o peso daquela frase. Levei o desenho para o depósito e chorei sozinha por 2 minutos, irritada comigo mesma por estar me deixando cair tão fundo. Enquanto isso, a família Tavares afiava as facas. Tudo começou a apertar de verdade no jantar de noivado de uma sobrinha distante, numa casa histórica em Laranjeiras. Rafael decidiu me levar oficialmente. Eu sabia que seria um massacre social, mas aceitei porque estava cansada de existir na fresta. Escolhi um vestido vinho discreto, prendi o cabelo e repeti para mim mesma que eu era dona do meu trabalho, não intrusa. Noêmia me recebeu com a elegância de quem abraça para marcar território. Isadora. Que surpresa! Tão corajosa. Boa noite para a senhora também. Murilo beijou minha mão tempo demais. Então a lenda dos doces ganhou corpo. Rafael se colocou entre nós. Murilo, perca esse costume. O jantar correu sob o verniz do constrangimento. Pessoas demais me olhando como quem tenta descobrir o preço da minha bolsa. Melissa apareceu tarde, de preto, o que já era agressivo para um noivado alheio, sentou perto de Noêmia e passou a noite falando de viagens que Rafael e ela quase fizeram. Eu fui engolindo cada insinuação em silêncio, até que a bomba veio na sobremesa. Uma pulseira de diamantes desapareceu. A música parou. A noiva começou a chorar. Noêmia levantou a voz com precisão cirúrgica. Ninguém sai do salão. Eu senti o sangue fugir do rosto quando 2 seguranças femininas se aproximaram de mim primeiro. É procedimento, senhora, uma delas disse, sem olhar nos meus olhos. Procedimento para quem? Rafael rebateu. Noêmia ergueu uma sobrancelha. Não complique. Quanto mais cedo encontrarmos, menos vexame. O vexame já tinha dono escolhido. Eles abriram minha clutch diante de todo mundo, e por um segundo absurdo, eu pensei que nada sairia dali. Então a pulseira apareceu enrolada num lenço meu. Alguém arfou. Melissa abaixou o rosto, fingindo piedade. Murilo soltou um "que feio" calculado. A noiva me chamou de ladra. O salão inteiro virou tribunal. Eu não peguei isso, eu disse, mas minha voz saiu fina, quase ridícula perto do barulho dos outros. A bolsa ficou sozinha no lavabo por alguns minutos. Melissa comentou, como quem lembra de algo sem importância. Talvez tenha sido tentação. Rafael avançou num passo que eu nunca tinha visto nele. Basta. Você vai defender isso? Noêmia perguntou, fria. Na frente da família inteira? Eu vou defender a verdade. E a verdade é que vocês estão encenando uma caça às bruxas. Eu o olhei, arrasada e furiosa ao mesmo tempo. Porque apesar da defesa, eu tinha sido humilhada, exposta, marcada. Saí dali antes que alguém visse minhas lágrimas. Rafael me seguiu até o jardim lateral, chamou meu nome 2 vezes e segurou meu braço quando cheguei perto do portão. Eu não sabia de nada, mas sabia do que eles são capazes. Eu vou resolver. Não, Rafael, você sempre vai resolver. Depois, amanhã, quando acalmar, e nesse meio tempo quem fica com a lama no corpo sou eu. Issa, você me levou para um abate elegante. Na sua família, eu sou sempre a mulher errada até provar o contrário, e às vezes, nem provando basta. Ele ficou calado. Pela primeira vez, pareceu sem argumento. Eu arranquei o braço da mão dele. Quando decidir se quer me amar ou me proteger de verdade, você me procura. Até lá, não passe na minha porta. Passei 3 dias sem atender chamadas. No quarto, minha avó rezava baixo pelo telefone e dizia que orgulho não pagava conta, mas paz também valia alguma coisa. Só que o silêncio acabou no 4º dia,
quando Vinícius apareceu febril no meu ateliê, trazido pela babá, porque tinha fugido da aula de natação e batido a cabeça na borda da piscina, tentando escapar de um repórter escondido na calçada da escola. Ele só queria te ver, a babá explicou, desesperada. Ficou ouvindo as tias falarem que você roubou joia e que o pai dele ia casar com outra. Meu mundo estreitou. No hospital, enquanto esperávamos os pontos serem feitos, Vinícius apertou a minha mão e perguntou: "Você roubou mesmo?" Eu senti um rasgo no peito. "Não, meu amor. Eu nunca faria isso." "Então por que a Bisa falou?" Eu respirei fundo. "Porque tem gente que mente quando quer machucar." Ele fechou os olhos e sussurrou: "Não vá embora, tá?" Rafael chegou 10 minutos depois, transtornado. Quando nos viu de mãos dadas, parou. Havia olheiras profundas sob os olhos dele. "Obrigado por ficar", ele disse. Eu quase respondi duro. Quase. Mas Vinícius estava ali. E aquela não era uma batalha para lutar em cima dele. Na saída do hospital, Rafael me entregou um envelope. Dentro havia impressões de câmeras do salão do noivado. Melissa aparecia saindo do lavabo 2 minutos antes de eu entrar. Em outro ângulo, uma funcionária da casa parava ao lado da minha bolsa. E, em mensagens impressas, a mesma funcionária cobrava dinheiro de um número salvo como M. Não era prova final, mas era início. "Consegui isso com um segurança antigo, que ainda me deve favores", Rafael falou. A funcionária sumiu. Pedi uma sindicância interna, e a minha avó quer me arrancar do conselho. E você? Quero acabar com isso. De vez. Com você do meu lado, se ainda houver esse lado. Eu o encarei. Queria dizer que ele já tinha me perdido. Queria castigá-lo pelo atraso. Só que a vida real é menos limpa do que o orgulho gostaria. "Eu não volto escondida", falei. "Nem viro amante emocional que só serve para acolher o filho e sumir das fotos. Você nunca foi isso. Então prove." Ele provou na semana seguinte. Deu uma entrevista curta, seca e controlada para um portal econômico, não para revista de fofoca. Disse que eu havia sido alvo de uma falsa acusação, que os fatos estavam sendo apurados e que qualquer tentativa de difamar prestadores da fundação seria tratada judicialmente. O nome dele pesou. O caso esfriou publicamente. Dentro da família, porém, a guerra começou de verdade. Noêmia me mandou flores negras, sem cartão. Murilo passou a visitar fornecedores meus oferecendo contratos melhores em troca de informações. Melissa tentou se aproximar de Vinícius na escola com presentes, e eu comecei a perceber que a antipatia deles por mim tinha algo mais profundo do que simples preconceito de classe. A resposta apareceu numa tarde em que minha avó veio do Recife me visitar, trazendo uma mala velha cheia de coisas da minha mãe, Alzira, para eu ver o que presta e o que não presta. Entre cadernos de receitas manchados e fotos amareladas, havia uma caixa de madeira com um forro solto. Debaixo do forro, encontrei um envelope encerado com meu nome escrito na caligrafia da minha mãe. Minhas mãos tremiam quando abri. Lá dentro havia uma carta curta, nunca enviada, e cópias antigas de documentos, escrituras de terras em Ilhéus, um acordo particular assinado por Anselmo Tavares e por minha mãe, e um conjunto de certificados de participação societária emitidos décadas antes, quando a empresa ainda se chamava Cacau Atlântico Exportadora. No texto, Anselmo reconhecia que Alzira Bastos, filha da família que cedeu parte das terras e do capital inicial para a expansão dos armazéns de cacau no sul da Bahia, passaria a deter uma participação que seria transmitida a seus herdeiros legais. Havia também uma cláusula manuscrita mencionando sigilo temporário, por razões familiares e proteção à menor. A menor. Eu. Li e reli até a letra embaralhar. Minha avó sentou devagar na cadeira. "Eu queria te contar quando você fosse mais velha", ela disse, a voz baixa. "Tua mãe trabalhou um tempo na casa de uma fazenda deles, sim, mas não era só funcionária. O pai dela entrou com terra e dinheiro quando aquele velho ainda estava levantando o negócio. Depois, quando tua mãe engravidou de ti, começou a pressão, a humilhação, promessa quebrada. Ela nunca me disse tudo. Só disse que tinha gente muito poderosa querendo apagar o nome dela da história. Apagar por quê?" Minha avó me olhou com uma tristeza antiga.
Porque tua mãe se recusou a assinar renúncia. E porque tinha alguém naquela família com medo de partilha. O chão pareceu ceder. De repente, cada olhar de Noêmia fazia sentido demais. Procurei Rafael naquela noite. Mostrei tudo. Ele levou quase 1 minuto inteiro em silêncio. Meu Deus, ele murmurou. Isso não é só uma questão moral. Isso muda a estrutura de controle da holding original. Então eu sou o que na história da sua família? Invasora? Erro de cálculo? Testemunha incômoda? Você é alguém que foi roubada. Fomos a um advogado especializado em direito societário e sucessório, indicado por um conselheiro independente. O homem, Dr. Fausto Neri, mal piscou ao ver os documentos. Se isso for autêntico, e há indícios fortes de que seja, houve ocultação patrimonial, fraude sucessória e possivelmente coação. A participação teria rendido bilhões de reais ao longo dos anos, dependendo da cadeia de incorporações. Bilhões de reais. A palavra me deu náusea, não euforia. Porque naquele instante, o dinheiro era menos chocante do que a dimensão da mentira. Dr. Fausto orientou sigilo absoluto até periciarmos tudo, mas segredos naquele círculo mofavam rápido. 2 dias depois, ao sair do ateliê, percebi um carro me seguindo. Naquela mesma noite, o contador que cuidava das minhas notas fiscais recebeu uma proposta anônima para repassar movimentações minhas, e quando cheguei em casa, encontrei a porta entreaberta e a cozinha revirada. Nada de valor tinha sumido, só a caixa com os documentos da minha mãe. Meu corpo inteiro gelou. Corri para o quarto e achei a falsa tábua de madeira onde eu já havia escondido as cópias digitalizadas. Ainda estavam lá. Sentei no chão e só consegui respirar direito quando ouvi a chave na porta. Era Rafael. Ele entrou e, ao ver a bagunça, entendeu antes que eu falasse. Naquela noite, ele levou a mim, minha avó e meu irmão para um apart-hotel discreto em Ipanema, com segurança privada. Eu detestava a ideia de depender da proteção dele, mas detestava mais a ideia de minha avó dormir numa casa violada. Isso já passou do limite, eu falei, andando de um lado para o outro. Eles mexeram na minha casa como se eu fosse lixo. Rafael tirou o paletó e afrouxou o colarinho. Não foram todos eles, e eu vou descobrir exatamente quem foi. Pare e escute o que você mesmo disse. Você ainda fala da sua família como se a podridão fosse uma exceção. Ele passou a mão no rosto. Eu sei. Mas eu também sei que se a gente errar um passo, eles enterram as provas e transformam você em extorsionária. Foi a primeira vez que pensei em desistir. Pegar minha avó, voltar para Olinda, esquecer Tavares, esquecer bilhão, esquecer humilhação. Mas então lembrei da carta da minha mãe, lembrei da cozinha revirada, lembrei de Vinícius me perguntando se eu roubava, e alguma coisa endureceu dentro de mim. Eu não vou fugir. Eles que se acostumaram a ver mulher sair calada. A partir dali, a história deixou de ser apenas romance proibido e virou trincheira. Dr. Fausto iniciou a perícia dos papéis. Rafael acionou um auditor forense dentro da holding, em segredo, para rastrear antigas transferências de ações da Cacau Atlântico para a atual Tavares Logística e Participações. Eu continuei tocando o ateliê com a cara e a coragem, fingindo normalidade enquanto sentia olhos em toda parte. E Vinícius virou o elo mais perigoso de todos. Porque me amava, porque amava o pai, e porque crianças são usadas por adultos cruéis como se fossem cartas de baralho. Murilo percebeu isso antes de nós. Numa tarde de sábado, Rafael estava em Santos e eu fiquei responsável por levar Vinícius a uma festa de aniversário numa casa de recreação na Barra. Eu já havia avisado a segurança da escola e da casa, mas bastou um instante de distração perto do pula-pula para o menino desaparecer. Meu coração parou. Corri por corredores cheios de bexigas, cozinha, banheiro, área externa. Nada. Encontrei-o no estacionamento do subsolo, entrando num carro com um motorista antigo da família, seu Geraldo. "Vini!" eu gritei, correndo. O motorista congelou. Vinícius, assustado, recuou. A Bisa mandou me buscar, ele disse. Falou que era surpresa. Não era surpresa. Era sequestro emocional com carimbo de avó. Puxei o menino para trás de mim. Sem autorização do pai, ele não vai com ninguém. Seu Geraldo suava.
Dona Noêmia disse que a senhora estava proibida de se aproximar dele, que tinha ordem. Mostre-me a ordem. Ele não tinha nada. Só a convicção de que o sobrenome Tavares sempre bastava. Chamei a polícia do local e fiz escândalo até Murilo aparecer como num passe de mágica, sorrindo como quem lamenta mal-entendidos. Você está exagerando, Isadora. Era só a avó querendo ver o bisneto. Então ela aprende a pedir. Porque usar motorista escondido em estacionamento de festa infantil é coisa de gente doente. Mais tarde, Rafael quase arrebentou a porta da casa da avó. Eu não estava lá, mas ouvi depois pela governanta antiga, Dona Célia, uma mulher que começou a simpatizar comigo quando percebeu que eu tratava os funcionários como gente. Noêmia negou tudo. Disse que eu manipulava a situação para afastá-la do bisneto. Melissa insinuou que meu apego a Vinícius era obsessão calculada. Murilo propôs internamente uma ação de incapacidade emocional contra Rafael, alegando que ele expunha o filho à instabilidade desde o luto da esposa. Era monstruoso e eficaz. A audiência preliminar de guarda provisória veio 2 semanas depois, movida pelo próprio clã Tavares, por intermédio de um escritório de advocacia comprado a peso de ouro. Alegaram risco à imagem, exposição midiática e influência indevida de terceira interessada. Eu, o pai da criança, a avó, o dinheiro, tudo virou relatório. Rafael saiu do fórum com o rosto morto. Conseguiram visitas ampliadas para minha avó, ele disse, e recomendaram acompanhamento psicológico para o Vinícius por causa do ambiente hostil, ambiente que eles criaram. Não importa. No papel, parece equilíbrio institucional. Eu o puxei para o carro antes que fotógrafos o cercassem. No banco de trás, ele socou o encosto da frente e pela primeira vez vi o homem que sempre tentava aparecer no controle se quebrar de verdade. Eu estou perdendo meu filho para uma família de hienas porque passei anos tentando administrar a loucura em vez de exterminar a fonte. Eu segurei o rosto dele. Então pare de administrar. Naquela noite, Dona Célia me ligou escondida e pediu que eu fosse até um pequeno apartamento em Catete onde ela morava com a irmã. Fui com segurança, tensa. Ela me entregou uma chave antiga e um caderno de capa dura. Isso era do doutor, Anselmo sussurrou. A Dona Noêmia mandou queimar muita coisa quando ele morreu. Eu guardei o que consegui porque sabia que um dia isso ia voltar. O caderno não era exatamente um diário. Era um livro-caixa pessoal misturado com anotações íntimas. Numa das páginas, encontrei a frase: Alzira é a única pessoa que conhece a origem real das terras da enseada. Se Noêmia tocar na menina, entregarei o codicilo ao tabelião. Em outra, havia referência a um codicilo guardado num cofre da antiga fazenda Santa Amália, em Ilhéus. Mais adiante, um trecho me gelou. Clarice desconfiou de Melissa. Pedi a Rafael que não voltasse a confiar cegamente na família. Tarde demais para mim, talvez não para ele. Clarice. A esposa morta. Mostrei o caderno a Rafael. Vi o luto reabrir diante dos meus olhos. Clarice me disse, meses antes do acidente, que a Melissa vivia rondando minha avó, e o Murilo mais do que o normal ele falou, avó sumida. Eu achei que era ciúme, paranoia de casamento desgastado. Meu Deus! Você acha que a morte dela? Eu não sei. E agora tenho medo de saber. Fomos a Ilhéus sob pretexto de uma inspeção patrimonial da holding. A fazenda Santa Amália, outrora orgulho do Império do Cacau, estava meio abandonada, vivendo de memória e fotos antigas. O administrador local ainda respeitava o nome de Rafael, mas hesitou quando pedi acesso ao escritório antigo de Anselmo. Dona Noêmia mandou lacrar aquilo depois do inventário, ele disse. E eu mandei abrir, Rafael respondeu. O cofre ficava atrás de um painel de madeira com mapa do litoral baiano. Levamos horas até achar a combinação, seguindo pistas do caderno. Quando a porta de ferro cedeu, encontrei o passado inteiro respirando poeira. Pastas, fitas, fotografias e um envelope lacrado em cartório. O codicilo existia. No documento, Anselmo Tavares reconhecia formalmente a participação original da família de Alzira Bastos no patrimônio inicial da Impregro, determinando a regularização societária em favor de sua herdeira, eu, ao completar 30 anos, ou na hipótese de sua morte antes disso. Eu tinha acabado de completar 31. Havia ainda outra bomba.
Caso algum herdeiro ou administrador tentasse ocultar o codicilo ou coagir a beneficiária, perderia direito a determinada parte variável do controle fiduciário, que seria automaticamente destinada a um fundo protegido para o descendente menor de Rafael Tavares, Vinícius. Ali estava a resposta para o ódio absoluto. Não se tratava apenas de me tirar do caminho. Tratava-se de evitar que eu surgisse e ativasse um mecanismo que fortalecia o neto de Rafael e enfraquecia o domínio de Noêmia, Murilo e seus aliados sobre a holding. Rafael fechou os olhos e riu sem humor. Eles não querem só destruir você. Querem impedir o meu filho de herdar o que meu avô achou que ele deveria ter. Voltamos ao Rio com cópias autenticadas e uma proteção jurídica mais robusta. Dr. Fausto quase perdeu a compostura ao ver o codicilo. Isso muda tudo. Mas preparem-se. Eles vão reagir com tudo o que tiverem. Reagiram na manhã seguinte. Uma matéria vazou num portal sensacionalista, dizendo que eu havia forjado documentos antigos para extorquir a família Tavares. E pior, que eu manipulava emocionalmente Vinícius para pressionar Rafael a me reconhecer como madrasta. Fotos minhas entrando e saindo da escola do menino foram publicadas. Em grupos de empresários, começaram a circular boatos de que eu planejava engravidar para consolidar posição. Eu quis quebrar o celular. Meu irmão Darlan, que até então tentava se manter fora da guerra, bateu na mesa do apart hotel. Eu vou atrás desses desgraçados. Você não vai atrás de ninguém, eu respondi. É isso que eles querem. Mais bagunça, mais escândalo. Minha avó, sentada no sofá com o terço na mão, falou algo que mudou o rumo da minha cabeça. Eles sempre contam com teu medo ou teu descontrole. O que eles nunca esperam é vergonha pública de verdade. Vergonha pública. Justiça que sangra diante de câmera. Eu entendi. Em vez de reagir pela imprensa de fofoca, marcamos uma coletiva restrita com jornalistas econômicos, especialistas em sucessão, representantes do Ministério Público e doações vinculadas à Fundação Infantil, tudo cuidadosamente amarrado por Dr. Fausto. A ideia era transformar o caso de golpe da confeiteira em fraude societária histórica com impacto patrimonial e sucessório. Termos técnicos assustam mais bilionário do que lágrimas. Noêmia, claro, tentou barrar. Mas a reunião do conselho que ocorreria 2 dias depois, transmitida internamente para acionistas estratégicos, já estava marcada. E foi nesse intervalo que aconteceu a pior coisa de todas. Vinícius foi envenenado. Não foi veneno de filme. Foi uma combinação calculada de alimento proibido e dose indevida de medicação que derrubou o menino durante uma festa beneficente da própria fundação, a mesma do meu gancho, diante de médicos, empresários e câmeras. Eu estava na cozinha supervisionando sobremesas quando ouvi a queda e corri. O corpo dele tremia, a pele ficando acinzentada. Vi Melissa ao longe, pálida demais para quem se diz inocente. Vi Murilo ao telefone, se afastando. Vi Noêmia chegar exigindo que desligassem celulares antes de chamar a ambulância. Foi ali que percebi. Eles preferiam administrar a narrativa a salvar a criança. No hospital, enquanto lutavam por Vinícius, Noêmia me levou àquele corredor e tentou arrancar de mim uma renúncia de direitos em troca de paz. Era desespero cru, e desespero faz gente poderosa errar feio. Rafael ouviu o suficiente para entender. Eu vi o olhar dele mudar no instante em que pegou a pasta da mão da avó e leu a minuta. Eu abriria mão de qualquer pretensão societária e de convivência com Vinícius em troca de uma quantia absurda e cláusula de confidencialidade, com um menino ainda entre a vida e a morte. Você fez isso agora? Ele perguntou. Noêmia ergueu o queixo. Estou tentando impedir que essa oportunista acabe com o resto da nossa família. Rafael rasgou o documento ao meio. Não. Quem acabou com a nossa família foi você. 2 horas depois, Vinícius estabilizou. A medicação aplicada não era compatível com o protocolo da alergia registrada. Além disso, o doce que ele comeu, uma mousse individual, não fazia parte do cardápio final aprovado por mim. Alguém havia colocado uma bandeja extra na área Kids com etiquetas falsas da minha marca. As câmeras do hotel mostraram uma assistente temporária recebendo as caixas de um carro de aplicativo pedido por um celular cadastrado no nome de uma empresa laranja ligada a Murilo. A assistente sumiu,
mas não antes de mandar áudio a uma amiga. A mulher do vestido branco falou que era a ordem da dona Noêmia. Melissa, Noêmia, Murilo. As peças se fechavam rápido demais para o gosto deles. Só que o golpe final ainda estava guardado. Dona Célia apareceu com um pendrive que encontrara escondido dentro de uma caixa de costura da falecida Clarice. Nela havia arquivos de segurança de uma marina em Angra, salvos anos antes, talvez por medo. As imagens mostravam a noite do acidente de lancha que matou Clarice. Víamos Murilo discutindo com um funcionário de manutenção da embarcação. Víamos Melissa embarcando por alguns minutos e saindo pouco antes da saída do casal. E víamos o mesmo funcionário entregar um envelope grosso a alguém da equipe de Noêmia dias depois. Não era prova definitiva de homicídio, mas era material suficiente para reabrir investigação com força. Rafael sentou no chão do escritório do advogado e chorou como eu nunca tinha visto um homem chorar. Não bonito, não contido. Um choro que vinha da culpa de não ter acreditado antes, de talvez ter deixado a esposa morrer cercada de inimigos disfarçados de família. Eu sentei ao lado dele e não falei nada. Às vezes o amor não aparece em discurso. Aparece quando a gente fica no chão com o outro até ele conseguir respirar. A reunião do conselho foi marcada para a sexta-feira seguinte, no auditório envidraçado da sede da Tavares Participações, no centro do Rio. Acionistas, auditores, advogados, imprensa especializada do lado de fora, segurança reforçada em todos os andares. Noêmia entrou como quem ainda acreditava dominar o tabuleiro. Murilo chegou bronzeado e insolente. Melissa, embora não fosse conselheira, ficou numa sala anexa, como representante institucional da fundação. Eu usei um terno creme simples, cabelo preso, nenhum diamante, nenhuma tentativa de parecer o que eles chamavam de altura do ambiente. Eu queria que me vissem exatamente como era. A mulher que eles tentaram apagar. A sessão começou com números e formalidades. Depois, Dr. Fausto pediu a palavra. Ele apresentou a cadeia documental. Acordos originais da Cacau Atlântico, escrituras, perícias grafotécnicas, o codicilo de Anselmo, registros de ocultação e movimentos societários suspeitos feitos após a morte do fundador. Cada slide era um prego no verniz daquela dinastia. Murilo tentou interromper 3 vezes. Noêmia chamou tudo de teatro, até que Rafael se levantou. Antes que qualquer um aqui fale em extorsão ou armação, ele disse, encarando o plenário, quero registrar que meu filho, herdeiro direto desta companhia, foi exposto a risco de vida por pessoas ligadas ao núcleo familiar que tenta esconder esses documentos há décadas. E que eu mesmo entreguei ao Ministério Público, nesta manhã, material para apuração criminal conexa. Noêmia ficou branca. Você enlouqueceu. Não, eu finalmente parei de obedecer. Murilo sorriu com veneno. E vai entregar a empresa para a amante do mês? Eu levantei antes que Rafael respondesse. Eu não quero a sua cama, Murilo. Quero o que roubaram da minha mãe. Houve um silêncio pesado. Eu continuei. Minha mãe morreu, achando que seria esquecida. Vocês a chamaram de interesseira, mandaram calar, esconderam contratos, violaram minha casa e usaram uma criança como escudo. Tudo porque preferiam uma mentira confortável a admitir que o império de vocês foi construído com mãos que nunca receberam o nome devido. Melissa, então, entrou no auditório sem ser chamada. Isso é ridículo, ela disse. Uma doceira querendo brincar de herdeira. Rafael apertou a mesa. Você devia ter ficado na sala ao lado. Ela riu, nervosa demais. E deixar essa desconhecida me difamar? Eu a encarei. Desconhecida não. Incômoda. Porque eu estava viva quando vocês precisavam que eu fosse silêncio. Dr. Fausto fez sinal para o técnico. A tela mudou. Surgiu o vídeo do corredor do hospital, com áudio limpo, mostrando Noêmia me oferecendo dinheiro para renunciar enquanto Vinícius estava na UTI. Depois vieram as imagens do hotel, da bandeja falsa entrando, das mensagens ligadas à empresa laranja. Em seguida, os áudios da assistente temporária. Murilo perdeu a cor. Melissa deu um passo para trás. Noêmia tentou sair. Mas a segurança já estava posicionada. E então a última peça. O vídeo da Marina de Angra. Não foi necessário dizer Clarice.
O nome dela pairou no auditório como uma presença. Rafael fechou os olhos ao ouvir a própria esposa, em um áudio anexado ao arquivo, dizendo para uma amiga: "Se algo me acontecer, olhe na caixa de costura azul." Ela já sabia que estava cercada. Ela já tinha medo. Melissa começou a tremer. "Isso não prova nada." "Prova o suficiente para te fazer explicar muita coisa na delegacia", respondeu Rafael, sem olhar para ela. Murilo partiu para o ataque desesperado. Acusou Rafael de manipular documentos para afastá-lo do comando. Disse que eu era filha bastarda de Anselmo tentando legitimar posição. Errou. Porque, ao tentar me reduzir a rumor de cama, apenas reforçou o machismo e a crueldade que todos ali já viam expostos nas provas. Foi Noêmia quem caiu primeiro. Não metaforicamente, literalmente. Sentou-se de volta como se as pernas tivessem desaprendido a sustentá-la. Quando os representantes do Ministério Público e a Polícia Econômica entraram, ela ainda tentou manter a voz firme. "Isto é perseguição." Eu pensei na minha mãe, em Vinícius no chão, na minha bolsa aberta diante de gente rica, e respondi: "Não, dona Noêmia. Isso é memória." Murilo foi conduzido para prestar depoimento. Melissa saiu algemada, depois que encontraram no celular dela conversas sobre a bandeja substituta e pagamentos a terceiros. O mercado reagiu com pânico por 2 dias. As ações da holding oscilaram. Comentadores de TV repetiam palavras como escândalo sucessório, fraude histórica, tentativa de homicídio, reabertura de inquérito. Meu nome virou manchete de novo, mas agora sem o apelido de golpista. Ainda assim, justiça pública não limpa instantaneamente a sujeira íntima. No hospital, Vinícius abriu os olhos 2 dias depois e pediu água. Eu, Rafael e a psicóloga choramos quase juntos. Quando ele teve força para falar mais, fez a pergunta mais dolorosa de todas. "A Bisa queria que eu morresse?" Ninguém nasce sabendo responder isso para uma criança. Rafael segurou a mão do filho e escolheu a verdade possível. "Algumas pessoas fizeram coisas muito erradas, meu campeão. E agora elas vão responder por isso. O papai não vai deixar ninguém te machucar de novo." Vinícius olhou para mim. "Nem a Isa vai embora?" Eu beijei a testa dele. "Nem a Isa vai embora." Os meses seguintes foram um emaranhado de audiências, perícias, manchetes e reconstrução emocional. A investigação sobre a morte de Clarice ganhou novo corpo. O laudo complementar apontou manipulação no sistema de combustível da lancha e manutenção fraudulenta, conectando o funcionário de Marina a contratos fantasmas assinados por empresas vinculadas a Murilo. Melissa fechou acordo de colaboração quando percebeu que Noêmia a abandonaria, como sempre abandonava peões que já serviram. Confessou participação na troca dos doces, em campanhas difamatórias contra mim e em articulações antigas para aproximar-se de Rafael por imposição política e financeira. Tentou diminuir o próprio papel na morte de Clarice, mas o suficiente vazou para condená-la socialmente muito antes da sentença. Noêmia, por sua vez, nunca confessou culpa direta. Preferia morrer agarrada à imagem de matriarca injustiçada. Só que a arrogância perdeu eficácia quando ex-funcionários começaram a aparecer espontaneamente. Uma copeira contou sobre documentos queimados. Um ex-motorista confirmou ordens de seguir minha rotina. Um contador aposentado trouxe registros paralelos de movimentações feitas para encobrir a participação de Alzira. Quando o medo muda de lado, a verdade cria pernas. Quanto a mim, eu vivi a experiência mais estranha da minha vida. Deixar de ser a mulher que contava moedas para comprar manteiga importada e me tornar oficialmente titular de uma fatia relevante de um grupo bilionário. Eu não sentia triunfo. Sentia deslocamento, raiva, luto atrasado pela minha mãe e uma responsabilidade imensa. Dr. Fausto insistiu para que eu montasse uma estrutura de governança independente e não assinasse nada movida à emoção. Ele tinha razão. Dinheiro grande não cura ferida, só amplia o estrago se cair na mão errada. Eu tomei a decisão que mais chocou os colunistas. Não vendi minha participação, não me mudei para mansão nenhuma e não abandonei o ateliê. Transformei o Doce Fôlego em escola e laboratório de confeitaria social para mulheres chefes de família vindas de periferias do Rio e do Nordeste, com um braço forte em Olinda em homenagem à minha mãe.
Destinei parte dos dividendos recuperados à ala pediátrica que originara toda a guerra e ao fundo protegido de Vinícius, exatamente como Anselmo havia determinado, mas agora com transparência real. Você gosta mesmo de contrariar expectativas, não é? Rafael comentou numa noite em que me encontrou na cozinha do ateliê, de avental, mexendo calda de caramelo como se nada no mundo tivesse explodido meses antes. Eu passei a vida inteira ouvindo o que eu devia querer. Agora vou testar o contrário. Ele ficou me olhando em silêncio, aquele tipo de silêncio que já não precisava de proteção. Desde o escândalo, nosso relacionamento tinha sobrevivido sem glamour. No hospital, em corredores de fórum, em ligações de madrugada quando Vinícius tinha pesadelo, em reuniões difíceis com terapeutas infantis. O amor ficou menos cinematográfico e mais sólido, o que, para mim, valia muito mais. Ainda assim, eu tinha uma pergunta atravessada. Se eu não fosse herdeira de nada, falei, sem virar o rosto, você teria lutado do mesmo jeito? Ele demorou um segundo, o que me irritou antes de ele responder. Eu me apaixonei por você quando você discutiu comigo sobre pistache olhando dentro dos meus olhos. O resto só explicou por que eles te odiavam tanto, não porque eu te amei. Eu abaixei o fogo. Você demorou a me escolher em voz alta. Demorei. E vou me arrepender disso para sempre. Ele se aproximou, encostou as mãos na bancada dos dois lados do meu corpo. Mas se você ainda me permitir, eu quero passar o resto da vida sendo mais rápido. Eu ri com o nariz ardendo. Não faça pedido bonito perto de açúcar quente. Eu fico vulnerável. Ele me beijou devagar, sem plateia, sem escândalo, sem medo. Foi melhor do que os primeiros beijos secretos porque, dessa vez, ninguém estava nos escondendo. Quando o julgamento principal das fraudes societárias saiu, quase um ano depois, eu estava em Olinda, na cozinha da minha avó, fazendo bolo Souza Leão para uma inauguração. Dr. Fausto ligou. Reconhecimento integral dos direitos de minha mãe e dos meus. Nulidade de atos de ocultação. Responsabilização civil pesada sobre espólio e administradores envolvidos. Bloqueio definitivo de bens de Murilo. Perda de influência de Noêmia nas estruturas remanescentes. A voz dele seguia técnica, mas eu mal ouvia. Minha avó sentou devagar e fez o sinal da cruz. Darlan me abraçou tão forte que quase me derrubou. Mãe ia gostar de ver isso, ele falou. Respondi. Mas ia mandar a gente comer antes de chorar em cima do bolo. Nós rimos e choramos ao mesmo tempo. Noêmia não foi presa naquele mesmo processo, mas acabou respondendo criminalmente em outras frentes, inclusive por coação, fraude documental e participação em esquema de ocultação. Envelheceu décadas em meses. Houve um dia em que pediu para falar comigo na presença dos advogados. Fui mais por fechamento do que por compaixão. Ela estava menor. Não fisicamente, apenas menor. Você ganhou, disse, sem me olhar. Isso nunca foi jogo para mim. Você parece muito com a sua mãe. Aquilo me atravessou como faca. Então a senhora lembra dela. Noêmia respirou fundo. Alzira tinha o péssimo hábito de não se curvar. E a senhora tinha o pior de todos. Achar que isso era defeito. Ela ergueu os olhos finalmente. Não havia arrependimento limpo ali. Havia cansaço, talvez uma ponta amarga de reconhecimento. Eu protegi o que era meu. Não. A senhora destruiu o que não conseguiu controlar. Saí sem virar as costas depressa. Algumas vitórias não pedem discurso final. A pergunta sobre Clarice demorou mais a se aquietar. O processo criminal, a colaboração de Melissa, os laudos de engenharia náutica e rastros financeiros acabaram confirmando sabotagem indireta e fraude na manutenção da lancha. Não foi um crime perfeito, nem um assassinato de novela com bilhete assinado. Foi pior. Foi uma cadeia de decisões gananciosas, omissões compradas e pessoas achando que dinheiro apaga risco. Murilo acabou condenado por participação financeira e operacional na fraude. Melissa, por colaboração e outros crimes conexos. Rafael carregaria para sempre a culpa de não ter enxergado a tempo, mas aprendeu, na terapia que começou por causa do filho, a distinguir culpa de responsabilidade. E isso também salvou a nossa história. Vinícius foi, no fim das contas, quem mais me ensinou sobre recomeço. Ele passou a desenhar menos cenas de medo e mais cenas de cozinha,
praia, foguetes, escola. A psicóloga dizia que crianças não superam traumas como adultos imaginam. Elas os reorganizam com ajuda, verdade e rotina. Então foi isso que fizemos. Rotina. Café da manhã com tapioca torta. Tarefas de matemática. Natação em lugar seguro. Férias curtas em Porto de Galinhas, onde ele me fez prometer que todo mar deveria ter água de coco perto. Houve recaídas, pesadelos, crises de choro quando ouvia sirene. Houve também gargalhadas, coleção de conchas e a mania irritante de esconder colher de pau do meu ateliê porque ele jurava que dava sorte. Do lado de fora, a imprensa tentava me transformar em símbolo pronto. A confeiteira que derrubou os bilionários, a herdeira improvável, a Cinderela do cacau. Eu odiava todos os rótulos, não porque fossem inteiramente falsos, mas porque achatavam a parte mais importante. Eu não tinha sido escolhida por um príncipe, nem resgatada por fortuna. Eu tinha sido esmagada por um sistema, e precisei aprender a esmagá-lo de volta, sem virar aquilo que me feriu. Talvez por isso a maior festa da minha vida não tenha sido casamento, sentença ou coletiva. Foi a inauguração da nova ala pediátrica financiada por recursos recuperados do fundo desviado, agora rebatizada de Ala Alzira Bastos. O nome da minha mãe, enfim, em letras grandes, sem vergonha, sem clandestinidade. Havia médicos, enfermeiros, mães com crianças no colo, jornalistas, funcionários antigos da fundação, mulheres formadas pelo projeto do ateliê e até fornecedores do meu começo apertado. Minha avó usava um vestido lilás comprado especialmente para a ocasião e não escondia as lágrimas. Darlan filmava tudo com a mão tremendo. Vinícius carregava uma placa escrita: "Minha Isa faz o melhor bolo do mundo", porque ele achava protocolo algo profundamente opcional. Quando me chamaram para falar, eu subi ao palco e enxerguei Rafael no canto, com aquele olhar de quem ainda me vê pela primeira vez às vezes. Respirei e disse: "Muita gente vai contar esta história como disputa por herança." E houve sim herança. Houve dinheiro, empresa, poder. Mas no fundo, o que foi roubado primeiro não foram ações. Foi dignidade, foi memória, foi o direito de uma mulher ser reconhecida pelo que construiu. Hoje, quando esta ala recebe o nome da minha mãe, a justiça não está me devolvendo apenas patrimônio, está devolvendo sobrenome à verdade. O aplauso veio de pé. Eu não chorei no palco, embora quisesse. Chorei depois, escondida por 2 minutos no corredor do centro cirúrgico, até Vinícius me encontrar e dizer: "Você some muito quando vai chorar. E você acha muito rápido. É que agora eu sei onde procurar família." Eu o abracei tão forte que ele reclamou da costela, dramático como o pai. Alguns meses depois, Rafael me pediu em casamento de um jeito que eu jamais teria previsto. Nada de iate, helicóptero ou anel em taça de champanhe. Ele esperou o ateliê fechar, colocou Vinícius como cúmplice e os dois surgiram cobertos de farinha, carregando um bolo de 3 andares completamente torto, feito pelos próprios dois. Na cobertura de glacê havia escrito, em letras cambaleantes: "Casa com a gente." Eu ri tanto que sentei no chão. "Isso é chantagem estética", falei. Rafael se ajoelhou mesmo assim. Eu passei tempo demais cercado por gente que transformava amor em contrato. Você me lembrou que amor é escolha diária, às vezes bagunçada, às vezes cansada, às vezes com farinha na cara. Eu escolho você. Se você quiser, todo dia. Vinícius, ao lado, sussurrou alto demais: "Fale sim, Isa. Eu ajudei muito." Eu disse sim, rindo, chorando e pensando em todas as versões minhas que eu precisei enterrar para chegar ali. Nos casamos em Olinda, num fim de tarde de céu cor de goiaba, com frevo misturado a samba de roda, bolo de rolo ao lado de bem casado, crianças correndo entre sombrinhas coloridas e nenhuma cadeira reservada para fantasmas de sobrenome. No altar improvisado no pátio antigo, eu senti a presença da minha mãe sem precisar de misticismo. Era só a certeza de que mulheres apagadas também deixam raízes. E, porque a vida gosta de seus próprios círculos, foi numa festa, outra festa, que o último pedaço da verdade apareceu. Durante o casamento, Dona Célia me entregou uma pequena caixa com um medalhão antigo que pertencera a Alzira.
Dentro, dobrada muitas vezes, havia uma fotografia que eu nunca tinha visto. Minha mãe muito jovem, ao lado de Anselmo Tavares, segurando uma menina de colo. Eu, no verso, uma frase escrita por ele: para quando ninguém mais puder mentir à sua frente. Aquilo não mudava a sentença, não mudava o patrimônio, não me tornava filha dele, nem precisava disso. Mas encerrava de vez a narrativa que Noêmia e Murilo tentaram vender por anos. Minha mãe existira à luz do dia. Fim. Hoje, quando alguém me pergunta qual foi a parte mais difícil de tudo, eu não falo do dinheiro nem das audiências. Falo do instante em que percebi que pessoas capazes de chamar você de família podem também usar o amor como faca. E falo do instante seguinte, mais importante ainda, aquele em que eu decidi que isso não me transformaria numa pessoa incapaz de amar de volta. Ainda há cicatrizes. Vinícius odeia mousse servida em copinho. Eu não suporto ver pulseira de diamantes em vitrine sem lembrar do salão em Laranjeiras. Rafael às vezes acorda no meio da noite achando ouvir o telefone da Marina. Minha avó continua desconfiando de toda a gente muito perfumada. Mas também há uma paz que não existia antes. Não a paz da ingenuidade, essa morreu cedo. A paz mais difícil, a de saber que o mal foi nomeado, enfrentado e não venceu. No fim, a herança escondida não era só dinheiro. Era coragem acumulada de mulher para mulher, da minha mãe para mim, de mim para o menino que aprendeu, cedo demais, que sobrenome sem caráter é só letra cara. E toda vez que eu entro na ala Alzira Bastos, vejo o nome dela brilhando no corredor claro e penso a mesma coisa. Eles tentaram nos fazer desaparecer. Em vez disso, nos tornaram impossíveis de esquecer. E se você chegou até aqui procurando apenas vingança, talvez tenha encontrado algo mais incômodo, a verdade de que justiça, quando enfim vem, não devolve tempo, infância nem mortos, mas ela devolve direção, devolve nome, devolve a chance de uma criança crescer sem aprender a confundir riqueza com poder sobre a vida alheia. No meu escritório ainda guardo a primeira espátula torta do ateliê, a carta da minha mãe e o desenho antigo em que Vinícius escreveu família acima de 3 bonecos de mãos dadas. Quando o medo volta porque ele volta, às vezes em silêncio, às vezes no cheiro de hospital, às vezes no brilho de uma joia, eu olho para esse desenho e lembro, os Tavares tinham prédios, ações, motoristas, advogados, sobrenomes, e ainda assim perderam para aquilo que nunca souberam construir de verdade. Nós ficamos, nós amamos, nós contamos a história inteira, e é por isso que no final, a memória foi a única herança que ninguém mais conseguiu roubar.